Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de Deus, que vem do alto, esteja com você e a sua casa neste momento. Vamos iniciar o nosso estudo de Lucas, do Evangelho de Lucas, e vamos, de vez em quando, botar umas pitadinhas do livro de Atos dos Apóstolos, porque não dá para separar os dois textos, né? Algumas coisas que estão no Evangelho se refletem lá em Atos. Então vamos tentar fazer de uma forma muito breve essa relação entre os dois textos, porque os dois textos, na verdade, é uma obra só. Primeiro volume e segundo volume. No vídeo passado, eu comentei com vocês que havia um conflito dentro da comunidade, especialmente as comunidades de origem do ministério de Paulo, que eram formadas por judeus cristãos e por gentios cristãos. Bem, vamos explicar melhor isso, porque dá a impressão de que isso aconteceu de repente, então não é verdade. Já no tempo de Paulo, isso aconteceu. Aliás, a maior parte das epístolas de Paulo são maneiras do Paulo escrever e orientar as comunidades que ele fundou para que não dessem muita conversa para esse pessoal. Paulo era muito radical com isso. Esse pessoal que vinha dizer coisas que ele não havia ensinado a eles. O Paulo tinha esse conflito. Vamos lembrar que Paulo foi fariseu, conhecia muito bem os argumentos do judaísmo e as doutrinas judaicas. E ele descobre, na sua conversão, ele percebe de alguma maneira de que a graça que Deus derrama no mundo através de Jesus Cristo não é só para os judeus, atinge também os outros, e que esses outros não precisam ser judeus, não fazem parte da antiga aliança. Cria-se uma nova aliança. Já no tempo de Paulo isso acontecia. Por quê? Porque haviam judeus cristãos que saíam da Judéia e sejam comerciantes ou estavam se mudando para cidades fora da Judéia, cidades mais marcadas pelo helenismo. E que, então, buscavam lá, encontravam essas comunidades cristãs, já que o Paulo havia fundado, e começavam a conviver com elas, e a partir daí começou a haver choque de ideias. O Paulo fundava uma comunidade, ficava com ela um tempo, escolhia lideranças para, digamos, coordenar o trabalho da comunidade e seguir em viagem missionária, mas de vez em quando ele tinha que escrever para aquelas comunidades anteriores para que eles se mantivessem fiéis ao ensino que ele havia dado. Por quê? Porque havia esses judaizantes que vinham, eram pregadores ambulantes, eram pessoas que estavam de mudança, eram viajantes, e que traziam essa herança judaica que era totalmente estranha daquilo que o Paulo havia ensinado e pregado. Esse conflito chegou a ser muito sério, a ponto de que já no início do seu ministério, depois da sua primeira viagem missionária, praticamente, quando Paulo já tinha começado a converter cristãos, tornar gentios cristãos, ele foi a Jerusalém para discutir o assunto com os apóstolos. Isso está narrado no capítulo 15 do livro de Atos. A gente chama de o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, onde o Paulo defende a sua posição em relação aos gentios e é até reforçado no seu argumento por um testemunho de Pedro, que havia tido uma experiência mística e recebido de Deus uma revelação de que talvez não fosse tão necessário cumprir certas regras. Leia lá o capítulo 15 e um pouco antes do capítulo 15 você vai ver isso. Tanto é que então lá em Jerusalém os apóstolos, os presbíteros, mas o Paulo, então resolveram tomar algumas decisões e o Tiago expressa isso, faz um resumo das decisões tomadas, abrindo mão de algumas práticas judaicas, mas recomendando outras práticas para as comunidades gentílicas. Mas nem todo mundo ficou sabendo disso, até porque não tinha imprensa, não tinha televisão, não tinha internet. Então essa decisão Paulo levou para suas comunidades. Mas no resto da Judéia também saía gente. Vamos lembrar que há uma diferença fundamental entre as comunidades paulinas e as comunidades cristãs da Judéia. Além de serem gentios lá e só judeus aqui, o povo na Judéia era um povo rural. Não viviam em grandes cidades. As cidades eram pequenas. Havia a grande cidade de Jerusalém, havia a grande cidade, algumas cidades grandes na Galiléia,
cidades essas, inclusive, mais habitadas por gregos do que por judeus. Mas o povo vivia em pequenas aldeias, aldeiotas, pequenos povoados, como Belém, como Betânia, como Nazaré, como Caná. Pequenos povoados onde viviam ali os clãs, as famílias, e a cidade grande era o lugar onde eles iam fazer as trocas, a vida comercial, comprar e vender, mas não era onde eles viviam. Já as comunidades gentílicas, fundadas por Paulo, foram fundadas em cidades grandes, realmente cidades. E a cultura helenística é uma cultura urbana, não é uma cultura rural. Por isso, Lucas, na sua narrativa do Evangelho, ele vai caracterizar Jesus muito presente nas cidades. Jesus faz coisas, fala coisas, quando chega ou quando sai de uma cidade. Raramente você vai ver em Lucas Jesus falando na zona rural, ou Jesus caminhando e falando para quem ele encontrava no caminho, como acontece em Marcos e Mateus, que botam Jesus caminhando em direção a Jerusalém e onde ele passava e encontrava as pessoas, ele pregava. Nós vamos ver que em Lucas ele sempre deixa bem claro onde Jesus está. E ele se refere sempre a um aglomerado urbano, uma cidade. Muito bem. Isso mostra então que Lucas vai ter um viés na hora de narrar, que ele vai narrar o que ele investigou sobre Jesus, o que ele descobriu, toda a pesquisa que ele fez, ele vai narrar sobre o enfoque de um homem urbano. Ele mesmo era um homem urbano. E como ele era um homem de conhecimento, ele era médico, vamos lembrar que os médicos não eram profissionais liberais como hoje. Os médicos eram escravos, eles eram mantidos por alguns senhores para cuidar de suas famílias. Diz uma tradição de que Lucas já conseguiu até sua independência, porque ele conseguiu juntar muito dinheiro e se tornou independente, um médico autônomo. Mas não era muito comum isso no seu tempo. Nós não temos nenhuma garantia sobre isso. Mas o fato é que o Lucas tinha uma certa formação, digamos assim. Então ele organiza o seu texto, que ele quer, como ele diz no capítulo 1 do Evangelho, ele faz uma pesquisa, uma busca, e se fundamenta em testemunhas oculares e ministros da palavra. Vamos ler então Lucas, capítulo 1, começando no versículo 1 até o versículo 4. Dê uma pausa no vídeo e vá buscar sua Bíblia. Nós estamos aqui esperando por você, está bem? Muito bem, agora que você está com a sua Bíblia, abra lá em Lucas, capítulo 1, e vamos ler juntos de 1 até 4, tá bem? Lembra que eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, talvez então seja um pouco diferente do texto que você tem em mãos, mas o significado e o conteúdo é o mesmo. Então, leitura de Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Assim diz Lucas: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Pronto, está aí bem claro então, que o Lucas confessa que pretendeu escrever um texto, fundamentando-se em pesquisa séria, para que o Teófilo tivesse certeza plena das verdades em que ele foi instruído. Lucas pesquisou, com certeza, tradições orais e manuscritos que já existiam, tipo relatos sobre Jesus. Com certeza, ele leu e consultou o texto de Marcos, que já estava pronto. E talvez tenha tido em mãos rascunhos de Mateus. Mateus foi sendo composto, além de outras narrativas ou coleções de ditos de Jesus. Então, Lucas juntou tudo isso e mais as entrevistas, as pessoas que ele ouviu, e então compõe uma narrativa sobre os fatos que entre nós se realizaram. Ou seja, os fatos a partir da chegada de Jesus, da pregação de Jesus, dos milagres de Jesus, daquilo que Jesus fez. Vamos ler agora, no livro de Atos, no capítulo 1, versículo de 1 até 5. Pegue aí na sua Bíblia e leia comigo.
Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos por muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Muito bem, aqui de novo o Lucas informa o Teófilo o objetivo do seu primeiro volume, do seu primeiro livro, e que ele quis ensinar até o dia que Jesus foi elevado às alturas, ou seja, até a sua ascensão. E aqui Lucas chama a atenção de que os apóstolos tinham que ficar reunidos em Jerusalém esperando a vinda do Espírito Santo. Então, você vai seguir a leitura de Atos, vai ver que eles vão escolher alguém para substituir o Judas Iscariotes, para continuarem como 12, e depois vem o Pentecostes. Na festa de Pentecostes, na festa da colheita, chega então a descida do Espírito Santo sobre o grupo apostólico. Então Lucas está dizendo o seguinte: olha, eu narrei o que Jesus fez e daqui, a partir do cumprimento da promessa que ele havia dado, eu vou continuar contando a você aquilo que nós recebemos e temos visto. Ou seja, Lucas continua a narrativa, depois do Evangelho, já chamando a atenção de que é a narrativa a partir do que o Espírito Santo está fazendo. Uma parêntese para você. Quando a gente fala o livro Atos dos Apóstolos, a gente pensa assim, são os Atos dos Apóstolos, as ações dos apóstolos. Na verdade, a palavra grega que dá o nome ao livro é praxis apostólicos. Praxis dos apóstolos, prática apostólica. Ou seja, praxis é uma palavra técnica grega que significa a prática, ou seja, a maneira de fazer, o como faz, o método. Praxis tem a ver com o método. Então, o segundo livro de Lucas é para mostrar como os apóstolos faziam as coisas. E até um certo ponto ele vai narrar também sobre Pedro, sobre outros, mas depois ele vai se concentrar em Paulo, até porque ele começa a acompanhar Paulo nas suas viagens, então ele vai perdendo contato com os anteriores. Mas é importante saber que o livro chama-se Praxis, ou seja, ele não está contando uma história, mas está contando uma maneira de fazer as coisas. Tem que ter isso bem claro, tá? Senão a gente vai ficar interpretando Atos dos Apóstolos a partir de uma perspectiva errada. Sendo Praxis, mostra o método, o como eles agiam. Por isso é que ele é importante para nós, para a gente entender como era a ação apostólica, e isso pode nos ajudar a definir como vai ser a nossa ação. Então, está bem claro o objetivo do Lucas, está bem claro que ele usou uma metodologia para fazer isso, está bem claro que ele consultou fontes que já existiam, fez uma pesquisa séria e decide escrever isso para dar por escrito ao Teófilo, ou às comunidades teófilas, uma exposição em ordem para que elas tenham plena certeza das verdades de que foram instruídos. Então essa é a razão do Evangelho de Lucas, né? E nós temos que entender bem isso, né? Que Lucas termina o Evangelho, já nesse final do seu Evangelho, ele já fala que o Espírito Santo será enviado, e começa o livro de Atos, o segundo volume, já ressaltando a presença do Espírito Santo. Então é importante ter clareza disso, porque Lucas está fazendo uma narrativa, ele não está fazendo uma teologia especificamente. Lucas conta o que ele pesquisou, o que ele viu, mas ele não dá uma interpretação chave para isso. É importante isso. Ele dá dicas de interpretação. Lucas tem sutilezas nas suas narrativas, mas
O que Lucas pretende é dizer assim, olha, eu vou expor aquilo que eu vi, que eu pesquisei, que eu descobri, para que você tenha certeza das verdades. Ou seja, para que você veja. Ou seja, Lucas não dá uma interpretação, não faz uma doutrina, mas ele espera que com o seu texto, ou com os seus dois textos, a comunidade possa compreender e perceber o que Deus está revelando a elas a partir de Jesus Cristo. Ou seja, não é mais uma questão de quem ensinou o quê, mas o que o Espírito Santo está ensinando à comunidade. Por isso a leitura de Lucas é uma leitura em que espera que o leitor faça a sua reflexão e se abra a ação de Deus para ele. Isso em qualquer texto bíblico, mas especialmente em Lucas, a intenção do autor é dar os elementos para que você reflita e para que você compreenda pela luz do Espírito Santo, não pelas palavras do Lucas. Paramos por aqui hoje e continuamos no próximo vídeo. Vamos ver como é que era o método de Jesus, como é que Jesus fazia as coisas. O Lucas é muito detalhista nesse ponto. Qual era o programa de Jesus na sua passagem por aqui. Até a próxima vez. Que a paz de Cristo esteja com vocês hoje e sempre. Amém.